nós viemos até a Praça da Matriz para encontrar o Biscaia e o Matoso, professor e diretor do maior colégio do município, e ambos apaixonados pela terra dos Pinheirais. E nós começamos, Biscaia, falando com você para entender um pouco dessa mistura da história do município de Araucária junto com a padroeira Nossa Senhora dos Remédios, porque é uma fusão de informações. E você é um historiador autodidata, gosta de ler, é isso? Exatamente, Micheli. Em primeiro lugar, é bom nós pontuarmos o seguinte: essa não é a primeira igreja. A primeira foi Nossa Senhora da Luz de Tindiquera, um ponto que ficaria a 2,5 léguas deste ponto que nós temos hoje, chamado Marco Zero. Então, tudo começa lá. Nesse curato, um pequeno lugar a esmo, que eram os caminhos de Tindiquera, que ligava Curitiba a esse caminho. Por que mudou o eixo para cá? Questão econômica. Foi feita a estrada, então, do Imperador, Lapa, Curitiba, ou seja, passava por Araucária. O ciclo muda para cá. Logo, aqui virou um novo povoado. Mas a igreja vai se estabelecer aqui em 1855, Nossa Senhora dos Remédios. Claro, como um novo centro, uma praça, não é? Aqui vai ser o encontro econômico, político, social, religioso da cidade de Araucária. A Santa Padroeira, essa nossa igreja, é a quinta mais antiga do Brasil. A Santa Padroeira, não a igreja. O que você consegue, Biscaia, falar da estrutura, da arquitetura desse agora santuário, então? Ela tem algo de barroco, nas estruturas de coluna, mas toda a cúpula dela e internamente é gótica. Só que a pintura aliviou. Ah, claro, daí facilita. Assim. Mas ela não é assim, ela é carregada, viu? Era? Era. Quilômetro da praça, a gente veio em frente a esse importante colégio. Professor, diretor, você que trabalha aqui com mais de 2.500 alunos, dá para dizer que o colégio tem uma mistura aí com os próprios munícipes aqui, não tem não? Muito, muito. Porque se nós pensarmos, historicamente, o Chimansky é o grande colégio de Araucária. Logo, a grande maioria das famílias passaram pelo Chimansky. Dá para dizer quantos aí, um chute? Eu vou arriscar aqui 50%, Dessas famílias passaram por aqui. Famílias da onde? Oriundas do interior, dos imigrantes nossos, poloneses, japoneses, ucranianos. Quem foi Júlio Chimansky? Por quê? Quem está homenageando? O doutor Júlio Chimansky, ele é um imigrante polonês, médico, certo? Oftalmologista, que veio ao nosso município em 1911, chegou aqui. Em 12, nós temos a inauguração da Federal do Paraná. E ele se transforma no primeiro professor da Federal e o primeiro livro de oftalmologia do Brasil é dele. Professor, agora é sua vez de compartilhar um pouco da história dessa praça, que antigamente, ou para muitos moradores, ainda é a famosa Praça da Matriz, não é isso? Sim, Praça da Matriz, Praça Vicente Machado, Praça do Expedicionário, Praça da Imigração Polonesa, se mistura dentro dessa história essa praça. E se a gente voltar no tempo, o que representava isso aqui para os araucarienses? Aqui era um ponto de encontro. As festividades aqui do município, a centralidade era aqui. Os desfiles de 7 de setembro terminavam aqui, a dispersão era aqui. Os bingos, as festas polonesas, enfim, aconteciam nessa praça. Professor, esse primeiro monumento aqui quer dizer o quê? Esse monumento, ele é uma relação ao centenário da imigração polonesa aqui na cidade e também é um vínculo com a cultura polonesa no Paraná também. Os poloneses que aqui chegaram mantêm viva toda essa história e às vezes as pessoas passam por aqui e não se dão conta da importância desse monumento e das raízes familiares, não? E você mantém alguma coisa da sua cultura familiar dentro de casa, um pirogue, alguma palavra em polonês? Palavra muito pouco. Meus pais, eles saíram muito novos de Santa Catarina e o vínculo com a língua se perdeu. Meu pai ainda brinca, que ele fala uns poloneses lá, o dzień dobry lá, alguma coisa, mas é muito pouco. Agora, com relação à gastronomia,
ela ainda se preserva, né? Ó, e como a gente já esteve em Araucária, tem uma receita de pirogue que nós gravamos da outra vez. Então, se você perdeu, é a chance de rever no site da rpc.com.br/plug para resgatar, para poder valorizar, porque as raízes familiares contam histórias também. A cada ano que passa, a geração que está vindo tem menos interesse nisso. De certa forma, muito triste, eu vejo no contexto educacional, se você, enquanto professor, não resgata isso dentro da escola, não relembra, não conta que aqui na praça tem isso, isso vai se perdendo. Inclusive, eu não sei se você reparou, mas ali no monumento tinha uma cápsula. Do que? Cápsula do quê? A cápsula em homenagem aos 100 anos dos poloneses. Foi colocado dentro dessa cápsula jornais da época, fotografia, relatos pessoais, dentro da cápsula. E essa cápsula em 77, agora, 2077, a previsão é que se abra a cápsula para ver o que tinha ali dentro. Nossa, que legal. Então vai demorar para ser aberta. Mas é legal porque parte da história também está ali armazenada para recordar, para quando abrir, matar aquela curiosidade, né? E para a outra geração que vai estar aqui, ter uma noção de como era a vida dos seus avós, dos seus bisavós, e os relatos estão ali. Que bacana. Bom, agora a gente parou em frente a outro monumento que faz uma homenagem aos pracinhas, aqueles combatentes na Segunda Guerra, isso? Pracinha, porque dentro do contexto militar, praça é o mais baixo patamar, dessa né? hierarquia. E aí os brasileiros carinhosamente começaram a chamar de pracinhas para dar um acolhimento, porque era um momento difícil na vida de um jovem de 17, 18 anos e para a guerra. 44 é quando o Brasil entra definitivamente na guerra. Daqui de Araucária foram enviados 80 pracinhas. E desses 80, esse monumento faz referência a 4 deles que morreram durante o combate. Inclusive, eu falo para os meus alunos que 2 coisas são muito importantes. Primeiro, empatia, você se colocar no lugar do outro. E a outra coisa é, se você não conhece a história, você pode cometer erros históricos. Inclusive, falando nisso, nossa escola, o Colégio Júlio Chimansky, esse ano faz 70 anos de história em Araucária. Vocês têm uma feira de profissões, isso é muito importante para que o ser humano cresça, encontre o caminhar. E disso ficou um legado muito importante, não é? Para mim, pessoalmente, para a escola, muito mais ainda. Esse legado é a nossa estação meteorológica. Que fica aqui na área externa do colégio, porque precisa pegar umidade, calor. O que é que faz aqui, Matoso? A nossa estação, deixa eu abrir aqui, ela contém alguns equipamentos mínimos. Quais são esses equipamentos? A gente tem um barômetro, que é para medir a pressão atmosférica. A gente tem um termômetro de máxima e mínima. A gente tem um anemômetro e a biruta, que estão lá em cima, lá, né? E esse equipamento aqui é o pluviômetro, o famoso pluviômetro. Ah, vai chover tantos milímetros no dia de hoje. É a partir daqui que a gente tem uma noção para um registro mínimo das peculiaridades que envolvem o tempo, que é essa mudança que acontece diária. Tá, mas isso não quer dizer que as crianças que estão aqui é para que elas aprendam a calcular se vai chover ou se vai sair sol. Não. Sim e não. É possível, com o aprendizado no projeto, você ter a percepção de identificar. Por exemplo, quando nós temos uma queda na pressão atmosférica, a possibilidade de chuva nos próximos dias. Então, eles têm essa percepção. Vai ser, assim, 100% acertada? Não, porque não é uma ciência exata. E aqui é um microcampo. Certo. É uma análise muito micro. Eu não posso falar que aqui é a mesma coisa que vai acontecer em Curitiba. Já existe alguma estimativa para 2026? Em termos de? Previsão de chuva, sol que sai. Em termos de chuva, pelo fato da gente estar saindo de uma laninha, há uma possibilidade de uma estiagem. Então, o valor numérico de quantidade de chuva, a tendência é ficar assim no padrão do Paraná, entre 110, 120 milímetros, 100 milímetros de chuva durante o mês, que é um padrão. Aí, lógico, você vai entra o outono, as chuvas de março, né, vai fechar o verão, chove um pouquinho mais, junho, julho e agosto, no inverno, tende a chover um pouco menos. Quando você olha para esse legado que fica para um sonho como professor, o que é, então, essa estação meteorológica?
Porque assim, é um colégio público e você está dando uma ciência, um conhecimento, curiosidade. Curiosidade. É uma sensação de amor, né? Porque pela educação, quem foi meu aluno, quem conviveu comigo, sabe que a minha entrega sempre foi muito intensa. A realização de um sonho, porque eu sempre comentava que eu queria ter um projeto de iniciação científica na escola. E ano passado, a Evelyn e a Ariane, elas escreveram o primeiro artigo científico com resultado nos dados. E isso é a personificação, a realização, materialização da educação. E você saber que são duas alunas do ensino médio que escreveram um artigo científico, é uma realização total da escola, minha, da educação. Acho que o legado é esse, o legado é esse. Parece um projeto muito pequenininho que não tem importância nenhuma, mas como o próprio Biscaia falou, a gente acreditou no sonho e o sonho se materializou.